Bom dia! Hoje nós vamos começar a progressão geométrica. Estudaremos a introdução e a classificação. Até o momento, nós estudamos a progressão aritmética, a PA, em que, para achar cada termo da sequência, pegávamos e somávamos a uma razão, denominada de R. Já a PG, que é a progressão geométrica, nós não vamos somar a uma razão, nós vamos multiplicar a uma razão, chamada de Q, denominada pela letra Q, pois Q representa o quociente, quociente é a divisão. Então, nós temos progressão geométrica, que é dada por PG, é toda a sequência de números não nulos em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do seu termo precedente por uma constante, denominada razão Q, da progressão geométrica. Quando fala que é igual ao produto, o produto é o resultado da multiplicação. Então, cada termo seria o resultado da multiplicação do termo anterior pela razão, denominada pela letra Q. Por exemplo, a primeira sequência, 2, 4, 8. Então, para achar essa sequência, é uma PG infinita, né? E a razão é igual a 2. Para achar a sequência, saber se é uma PG, nós temos que determinar se a razão é a mesma em todos os termos. Então, a gente tem 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. A razão é a mesma em todos os termos. E para achar a razão, basta pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. 4 dividido por 2, a razão é 2. Se eu pego, por exemplo, o terceiro pelo segundo, 8 dividido por 4 é 2. Então, a razão é sempre a mesma, por isso que é uma PG. Infinita, porque ela não determinou o último termo, né? Ela deu sequência, subentende que tem termos ocultos. Letra B, a sequência 5, 15 e 45. 15 dividido por 5, 3. 45 dividido por 15, 3. Então, a razão é 3. E é uma PG finita, porque ela para no 45. Letra C. Menos 1, menos 4, menos 16, infinitamente. Menos 4 dividido por menos 1 é 4. Menos com menos é mais. Então, menos 4 dividido por menos 1, 4 positivo. Menos 16 dividido por menos 4 é 4 também. Então, ela é uma PG, porque a razão é a mesma em todos os termos. A razão é igual a 4 e uma PG infinita. Letra D. Nós temos a sequência 1/3, 2 quinzeavos, 4 75avos. A razão é o segundo dividido pelo primeiro. Quando eu tenho duas frações, a gente vai pegar o segundo termo, 2 sobre 15, e vamos dividir pelo primeiro, 1/3. Na divisão de frações, a gente utiliza aquela regrinha chamada os extremos pelos meios. Multiplica o primeiro que está lá no numerador em cima pelo último que está lá no denominador lá embaixo. Então, 2 vezes 3, 6. E multiplica os dois do meio. 15 vezes 1, 15, que vai ser o denominador. Depois que multiplicou os extremos, 2 com 3, pelos meios, 15 por 1, formou uma nova fração, 6 por 15. Agora é só simplificar. 6 dividido por 3 é 2. 15 dividido por 3 é 5. Simplificamos por 3. A razão aqui deu 2/5. Se eu pegar 4 por 75 e dividir por 2 sobre 15, também vai dar 2/5. Então, ela é uma PA, é uma PG. É uma PG infinita. Letra E, menos 7, 14, menos 28, 56. 14 dividido por menos 7 é menos 2. Menos 28 dividido por 14 é menos 2. 56 dividido por menos 28 é menos 2. Então, é uma PG finita, porque ela parou no 56, é uma PG finita, e a razão é menos 2. Para achar a razão de uma PG, dada através de uma sequência de números não nulos, basta dividir qualquer termo a partir do segundo por seu anterior ou seu antecessor. Numa sequência de termos, A1, A2, A3 até o AN, em PG, a razão Q pode ser escrita como razão Q, o segundo dividido pelo primeiro, ou o terceiro dividido pelo segundo, ou o quarto dividido pelo terceiro, e assim por diante.
Exemplo, na PG 7, 21, 63, 189, temos 21 dividido por 7, a razão é 3, 63 dividido por 21, a razão é 3, 189 dividido por 63, a razão é 3. Observe que a razão Q tem que ser a mesma em todos os termos para ser uma PG. Classificação de uma PG. Para classificar a progressão geométrica, a PG, a seguir A1, A2, A3 até o AN, sendo n maior ou igual a 1, retiramos dois termos quaisquer dessa PG, por exemplo, o A1 e o AN, e fazemos a classificação. Ela se classifica em 4 casos. Primeiro caso, quando a razão é maior que 1. Quando a razão for maior que 1, for positiva, ela vai ter duas classificações. Ela pode ser crescente, quando o primeiro termo for maior que 0. O primeiro termo for positivo, ela pode ser crescente. Ou ela pode ser decrescente, quando o primeiro termo for negativo, sempre que a razão for maior que 1. Então, quando no primeiro caso, razão maior que 1, primeiro termo maior que 0, positivo, ela será crescente. Exemplo, 1, 2, 4, 8. 2 por 1 é 2, a razão é 2, positivo, né? Ela é crescente. Ou quando o primeiro termo for menor que 0 e for negativo, a PG será decrescente. Menos 10, menos 20, menos 40. Então, menos 20 dividido por menos 10 vai dar 2 positivo. Só que como o primeiro termo é negativo, ele vai estar sempre se afastando do zero negativamente. Portanto, ela é decrescente. Segundo caso da PG, quando a razão é igual a 1. Quando a razão é igual a 1, o A1 é igual a 2, que é igual a 3, que até é igual a N. Essa PG ela é chamada de estacionária, porque qualquer número multiplicado por 1 é sempre ele mesmo. Exemplo, 7, 7, 7, 7 infinitamente. 7 dividido por 7 é 1, a razão é 1. Essa PG é chamada de estacionária. Terceiro caso, quando a razão for maior que 0 e menor que 1, ou seja, quando ela for uma fração, tipo 1/2, 1/3, 1/4, ela está entre 0 e 1. Ela tem dois casos também, ela pode ser crescente, né, ou pode ser decrescente. Ela vai ser decrescente quando o primeiro termo for maior que 0. Se o primeiro termo for maior que 0 e a razão for uma fração, ela vai ser decrescente. Por exemplo, 4, 2, 1, 1/2. Então, eu pego a razão 2 dividido por 4, simplifico, vai dar 1/2, né? E aí, vocês podem observar que, nesse caso, se o primeiro termo for maior que 0 e a razão é fracionária, ela vai ser decrescente, porque ela vai começar um número alto e vai estar tendendo a 0, por isso que ela é decrescente. Se o primeiro termo for menor que 0, aí sim ela será crescente, sempre que a razão for fracionária, aqui do terceiro caso. Por exemplo, menos 6, menos 2, menos 2/3. A razão, menos 2 dividido por menos 6, 1/3. Observe que a razão é fracionária, né? Simplificou por 2, deu 1/3 positivo. Razão fracionária e o primeiro termo menor que 0, ele vai estar tendendo a 0. Devia menos 6, agora deve menos 2, agora deve menos 2/3. Vai chegar um momento que vai chegar no ponto 0. Por isso, ela é crescente. Quarto caso, quando a razão é menor que 0, ou seja, quando a razão é negativa. Sempre que a razão for negativa, o A1, o A2, né, e assim por diante, eles vão ter sinais contrários. Vai ser sempre um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, ou vice-versa, né? Sempre vai ter sinais contrários. Por isso, essa PG vai ser chamada de alternante. Então, PG ela é chamada de alternante quando tem sinais contrários. Exemplo, menos 3, 6, menos 12, 24. Aí o próximo é menos 48. Aí depois 96 positivo. Então, vocês observem que sempre que a razão for negativa, né, o segundo dividido pelo primeiro, 6 dividido por menos 3 vai dar menos 2. Se a razão for negativa, na hora que multiplicar os termos, eles vão ser alternantes, né? Vai ter sinais contrários. Por isso, a PG é chamada de alternante. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. Determine a razão de cada PG e depois classifique em crescente,
decrescente, estacionária ou alternante. Então, na PG, nós temos crescente, decrescente, estacionária quando a razão é 1 e alternante quando a razão for negativa. Os sinais são contrários, né, entre os elementos. Então, primeiro, 5, 5, 5, 5. A razão 5 dividido por 5, 1. PG estacionária. Sempre que a razão for 1, a PG é estacionária. Letra B. 12, 6, 3 e 3 meio. Então, 6 dividido por 12 vai dar 1 meio. 1 meio. O primeiro termo é 12, o segundo já é 6. Ou seja, sempre que a razão for fracionária e o primeiro termo maior que 0, ela é decrescente. PG decrescente. Menos 12, menos 3, menos 0,75. Se eu pego menos 3 sobre menos 12, simplificando vai ser 1/4. A razão vai ser 1/4. 1/4 sempre que a razão for fracionária, né? E o primeiro termo for menor que zero, negativo. Ela vai ser crescente, porque ela vai estar tendendo a zero. Ela é crescente. Sempre que a razão for fracionária, o primeiro termo for negativo. Se a razão for fracionária, o primeiro termo positivo, decrescente. Fracionária, primeiro termo negativo, crescente. E na letra D, menos 2, 8, menos 32, 128. Observe que os sinais estão alternando, negativo, positivo. A razão 8 dividido por menos 2, menos 4. Sempre que a razão for negativa, ela é uma PG alternante. Vamos ao exemplo 2. Exemplo 2. Dado o termo A1 e a razão Q, determine os 5 primeiros termos de cada PG. Então, eu já tenho o A1, aí eu vou calcular o A2, o A3, o A4 e o A5. E para calcular cada termo, eu vou pegar o anterior vezes a razão. Na letra A, o A1 é 4, a razão é 3. O A2 vai ser 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. O A3 vai ser 12 vezes 3, sempre anterior vezes a razão. 12 vezes 3, 36. O A4 vai ser 36 vezes 3, 108. E o A5 vai ser 108 vezes 3, 324. Ele pediu os 5 primeiros termos. Então, a sequência vai ser o A1, que já tinha, 4, o A2, 12, o A3, 36, o A4, 108 e o A5, 324. Letra B. O A1 vale 20, a razão menos 2. O A2 vai ser 20 vezes menos 2, menos 40. O A3 vai ser menos 40 vezes menos 2. Menos com menos é mais, 2 vezes 40, 80. O A4 vai ser 80 vezes menos 2, vai dar menos 160. O A5 vai ser menos 160 vezes menos 2. Menos com menos é mais, 320 positivo. A sequência na resposta, 20, menos 40, 80, menos 160 e 320. Não esqueçam na resposta de colocar sempre o primeiro termo, ele já vem na pergunta. Letra C. O A1 vale menos 10, a razão vale 1/5. O A2 vai ser menos 10 vezes 1/5. Menos 10 vezes 1, menos 10, dividir por 5, menos 2. Sempre que for fracionário, multiplica o numerador e divide pelo denominador, se possível. Menos 2, o A2. O A3, menos 2 vezes 1/5. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 não divide por 5 e nem simplifica, então a resposta é menos 2/5. O A4, menos 2/5 vezes 1/5. Duas frações, multiplica o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Menos 2 vezes 1, menos 2. 5 vezes 5, 25. Não dá para simplificar, para aqui mesmo. O A5, menos 2/5 vezes 1/5. Menos 2 vezes 1, menos 2. 25 vezes 5, 125. Resposta final, menos 10, menos 2, menos 2/5, menos 2 sobre 25, menos 2 sobre 125. Espero que todos tenham entendido. Procurem fazer as atividades direitinho, que o bimestre está quase encerrando, né? Falta um mês só. E boa sorte a todos. Qualquer dúvida, me procure para que eu possa estar ajudando.